A alquimia da dor. O sinal de alarme. O sofrimento chama-nos a atenção para qualquer coisa que não está a funcionar bem connosco. É um pouco como uma luz vermelha que se acende no tablier do automóvel para nos avisar que temos de mudar o óleo ou pôr gasolina. Se a luz não se acender, arriscamo-nos a danificar o motor ou a ficar parados no meio do caminho. A dor física é um sintoma de que algo está a funcionar mal no nosso corpo e, tal como a luz vermelha do tablier, tem uma função essencial. As doenças mais perigosas são as que não se fazem anunciar. E quando nos apercebemos delas, pode ser tarde demais. Por isso, o desconforto físico e a dor, embora desagradáveis, têm uma função muito importante a cumprir. Além disso, a dor protege-nos de comportamentos destrutivos para nós e para os outros. Existe uma doença rara denominada insensibilidade congénita à dor, que afeta certas crianças, tornando-as completamente insensíveis à dor. Podem mergulhar as mãos em água a ferver ou ferir-se sem sentirem nada e, consequentemente, têm de ser constantemente vigiadas para não porem a sua vida ou de outras crianças em risco. Um outro tipo de exemplo interessante é a lepra. Contrariamente ao que geralmente se pensa, uma das principais razões da degradação dos tecidos nos doentes com lepra advém da insensibilidade à dor que esta provoca. Como não sentem os dedos, os leprosos, que geralmente vivem em condições extremamente precárias e insalubres, ferem-se sem dar por isso e não têm cuidado com as feridas. Ao nível mental, o sofrimento devolve-nos o mal-estar que criamos e pode ser um fator decisivo para mudarmos de atitude. Quando nos apercebemos de como é desagradável sermos maltratados, insultados, criticados, etc., avaliamos melhor o que podem sentir os outros. Finalmente, é o sofrimento que traça naturalmente os níveis do nosso comportamento. Como se costuma dizer, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Sofrimento e compaixão. Tendo experimentado o sofrimento e a dor, o ser humano pode avaliar o sofrimento de outrem. Numa primeira fase, o arrepio que sentimos ao ver alguém sofrer é egoísta. Pomos-nos no seu lugar, avaliamos o que deve estar a passar e temos medo que nos aconteça o mesmo. Este sentimento, embora ainda muito egocêntrico, é o embrião da compaixão e é graças ao sofrimento que se pode desenvolver. A própria raiz da palavra compadecer significa padecer com, ou seja, compreender o sofrimento, sentir-se solidário com quem sofre. Atualmente sobrevaloriza-se o desenvolvimento da inteligência e descura-se por completo este aspecto na educação das crianças, mas os resultados de uma tal maneira de agir podem revelar-se catastróficos, por muito evoluídos e inteligentes que fôssemos. Continuaríamos a ser seres humanos se deixássemos de sentir compaixão pelo sofrimento alheio.
O desenvolvimento da tecnologia bélica mudou drasticamente o modo como a guerra é feita. A guerra sempre foi horrível, mas nunca na história da humanidade o seu contexto foi tão desumano e abstrato como agora. Em tempos, os guerreiros lutavam corpo a corpo uns contra os outros. Mesmo os mais fortes só conseguiam matar ou ferir um número reduzido de inimigos, e durante o combate viam-lhes o rosto, ouviam os gritos de dor e eram feridos por eles. No final da batalha, o sofrimento e a desolação causados pela guerra estavam bem patentes em ambos os campos. Hoje, um jovem de 18 anos que não sabe o que é sofrer pode voltar de uma missão aérea de várias horas sem um arranhão. Matou milhares de pessoas, homens, mulheres e crianças, cujos rostos não viu, de quem nada sabe, que não viu contorcer-se de dor. Para ele, pouca diferença há entre aquilo que acabou de fazer e os jogos de computador que costuma jogar. A guerra parece um jogo. As suas vítimas são virtuais e o sofrimento causado abstrato. Uma guerra assim, tanto pelo poder destrutivo das suas armas, como pela inconsciência do sofrimento causado, é muito mais assustadora do que tudo aquilo que conhecemos anteriormente. Numa sociedade como a nossa, em que o egoísmo e a visão a curto prazo prevalecem, em que as grandes decisões são tomadas com base em critérios financeiros, o esforço feito em múltiplos domínios para eliminar o sofrimento e a dor pode ter o efeito perverso de nos insensibilizar cada vez mais em relação ao que se passa à nossa volta. Por isso é importante fazer um esforço de sensibilização das crianças para o sofrimento e para a dor. O desenvolvimento da compaixão tem tanto ou mais importância que o desenvolvimento das faculdades intelectuais. Nos próprios, quando o sofrimento nos bate à porta, devemos aproveitar para nos abrirmos aos outros, para nos deixarmos sensibilizar pelo mundo que nos rodeia. Antídoto para a arrogância. Quando tudo nos corre bem, temos sorte. Os nossos projetos são bem-sucedidos e toda a gente nos tece elogios. Temos tendência para pensar que somos pessoas excepcionais. Quando não temos problemas de saúde, de dinheiro ou sentimentais, não pensamos na morte, nas doenças nem nas dificuldades. Temos a impressão de que somos invulneráveis ao sofrimento. Esquecemos de que o motivo por que todos gostam de nós e tudo nos ocorre bem é resultado do karma e que quando esse karma positivo se esgotar, tudo isso desaparece como se nunca tivesse existido. As pessoas famosas que andam sempre rodeadas de uma nuvem de repórteres e fãs, às vezes só por terem aparecido num concurso televisivo, onde não tiveram outro mérito senão exporem-se aos olhares de milhões de espectadores, são frequentemente as primeiras a caírem nas armadilhas que a fama e a prosperidade lhes tecem. Está provado que as famílias em que um dos membros recebe um prémio ou uma herança subitamente enfrentam com frequência problemas graves num curto espaço de tempo. As circunstâncias positivas são tão difíceis de gerir como as adversas, ou mesmo mais. A celebridade e o bem-estar, se não forem reconhecidos como impermanentes, instáveis e semelhantes aos sonhos, geram em nós uma arrogância descabida. Tratamos os outros como se fossem idiotas,
centramos ainda mais o mundo à nossa volta, permitimos-nos tratar mal aqueles que nos são supostamente inferiores e com rivalidade os que se equiparam a nós. Quanto aos superiores de quem esperamos uma ajuda para subirmos ainda mais, hesitamos entre a subserviência e a cumplicidade. Uma pessoa que age assim oferece um triste espetáculo e, pior do que isso, está a preparar momentos muito difíceis para quando, inevitavelmente, tudo desaparecer sem deixar rasto. Quando tudo nos corre bem e antes que o sucesso nos suba à cabeça, devemos estar atentos a todos os reveses e críticas. Numa situação de sucesso, são amigos preciosos aqueles que nos lembram quando tudo é frágil. O karma é como o vento, que tão depressa sopra de um lado como do lado oposto. Os mesmos que hoje nos admiram e elogiam amanhã, se a nossa situação tiver mudado, podem desprezar-nos com a mesma intensidade com que nos admiraram. O mais provável até é que nunca mais se lembrem de nós. O sofrimento em alternância com o bem-estar tem o efeito de manter o nível de arrogância dentro de limites aceitáveis. Os contratempos e dificuldades são amigos preciosos que nos ajudam a conservar o realismo. A natureza do samsara é a frustração. O sofrimento é omnipresente e todas as causas de bem-estar podem tornar-se causas de dor. Quando estamos no auge da glória e começamos a ficar demasiado confiantes no nosso valor, devemos aceitar as críticas, mesmo injustas, como uma mensagem preciosa. Aquilo que fazemos não é universalmente aceite. As nossas decisões não são absolutamente corretas. Não podemos ter certeza que temos sempre razão. A crise. Fim ou início? Qualquer situação é apenas um momento de equilíbrio kármico instável. Certas situações têm uma duração kármica curta, outras uma duração mais longa. Há pessoas cuja vida tem uma grande estabilidade e poucas surpresas, e com outras passa-se o contrário. De um modo geral, as coisas mudam muito mais depressa na nossa época do que há 50 ou 100 anos atrás. Parece que o tempo sofreu uma grande aceleração e que tudo é muito mais precário do que antes. Cada situação resulta da conjunção de uma enorme quantidade de fatores relacionados com inúmeros processos kármicos em constante evolução. Assim, tal como muitas gotas de água se podem acumular num recipiente durante muito tempo sem que nada de visível se produza, também essas inúmeras pequenas mudanças podem não alterar o equilíbrio da situação durante muito tempo. Um dia, porém, o recipiente transborda e a situação entra em ruptura. O tempo que o recipiente leva a encher depende do seu tamanho e da velocidade com que as gotas caem. O tempo que a situação levará a entrar em ruptura depende da sua estabilidade kármica e da velocidade a que se operam as mudanças. Diz que a prática do budismo produz uma aceleração dos processos kármicos. Quando a situação entra em ruptura, não é raro que inúmeras coisas acabem ao mesmo tempo, de tal modo que podemos ter a sensação de que o mundo está a desabar à nossa volta. Dependendo da situação e da maneira como a consideramos, este processo inevitável de morte e renascimento de uma situação pode ser encarado como um alívio ou como uma catástrofe. Geralmente consideramo-lo como um misto de ambas as coisas. Por um lado sentimos algum alívio, por outro ficamos aterrados perante o radicalismo da mudança. Nestes casos há muitas pessoas que recusam a mudança, pois mesmo que a situação anterior não fosse inteiramente satisfatória, pelo menos
era familiar e conhecida. Quando se encontram perante algo desconhecido, perante um ponto de interrogação, ficam assustadas e crispam-se. Se conseguirmos não reagir desta forma, poderemos abrir-nos à mudança. O processo de ruptura é o processo natural da exaustão dos parâmetros kármicos de uma dada situação. As pequenas mudanças resultantes das nossas próprias opções foram alternando a situação pouco a pouco, lembrando-a à sua finalidade, levando-a à sua finalidade. Para que uma nova fase nasça, é preciso que a antiga lhe ceda o lugar, e porque haveria a próxima fase de ser pior do que a anterior. Mesmo quando a ruptura é radical e implica perdermos algo ou alguém que nos era muito precioso, nem por isso deixa de ser um recomeço. Anos mais tarde, podemos reconhecer que essa situação dolorosa nos obrigou a enveredar por caminhos que numa situação normal nunca teríamos escolhido, e que esse novo rumo acabou por se revelar muito mais satisfatório. Quanto mais nos abrirmos à mudança, mais hipóteses temos de não perder as oportunidades que nos são oferecidas. Quando a energia da mudança está em ação e a oportunidade surge, temos de a aproveitar. O momento kármico em que um novo rumo fica acessível é às vezes muito breve e requer reflexos rápidos. Se nos deixarmos adormecer e nos acomodarmos novamente à rotina, podemos perder a ocasião ideal de fazer aquilo com que sempre sonhamos. Há muitas pessoas que aproveitam o facto de perderem o emprego para se lançarem na atividade que sempre quiseram exercer. Muitas outras, após um divórcio, refazem a sua vida de uma maneira muito mais satisfatória. O momento da ruptura é o fim de qualquer coisa. Depende de nós torná-lo o início de algo melhor. Quando eu era jovem, tinha um amigo que sonhava viver no estrangeiro, mas a sua vida em Portugal desenrolava-se em torno dos amigos e familiares, e embora não fosse aquilo que ele desejava, também não era suficientemente frustrante para o levar a partir. Uma das razões mais fortes que o levava a ficar era a namorada, por quem estava muito apaixonado e que não queria viver no estrangeiro. Um dia, a namorada morreu num acidente e o meu amigo teve um desgosto terrível. A perda cortou os laços que o prendiam a Portugal e ele decidiu partir. Não sei se a sua vida teria sido melhor ou pior se tivesse ficado em Portugal, nem se isso será o mais importante. Mas a verdade é que o novo rumo que aquele acontecimento trágico deu à sua vida foi muito importante e decisivo. Sofrimento e via espiritual. Geralmente as pessoas cujo bom karma faz com que conheçam a felicidade durante longos períodos, não se interrogam sobre a natureza do mundo. Tudo corre como desejam, nenhuma surpresa desagradável perturba o seu cotidiano e, embora tenham pequenas contrariedades, nada as faz realmente sofrer. Nestas condições, não só não se interrogam sobre o sentido da vida, como não sentem necessidade de procurar algo mais. Há pessoas que, apesar de tudo lhes ser fácil e de não terem problemas, se sentem muito tocadas pelo sofrimento alheio. Pode ser um indício de que terão desenvolvido a compaixão noutras vidas. Um exemplo é o príncipe Siddhartha, que, sensível à dor alheia, trocou o palácio real, onde apenas conhecera a felicidade,
por uma busca espiritual. A maioria de nós não tem, todavia, uma compaixão tão desenvolvida e tão estável. Os períodos de felicidade e harmonia surgem quase acidentalmente em resultado de ações positivas realizadas sem uma motivação altruísta consistente. Consequentemente, não duram muito e são inevitavelmente seguidos por contratempos e adversidades. Nestas condições, o sofrimento torna a situação em que nos encontramos insuportável e faz-nos aspirar uma situação estável por oposição a esta desagradável alternância, a este dos escureces de felicidade e dor. Quando compreendemos que pelos meios materiais e relativos não conseguimos proteger-nos dos altos e baixos da vida, aspiramos então naturalmente a um período supramundano que nos permita atingir um estado ou uma situação em que sejamos independentes das circunstâncias externas. É assim que surge a ideia de uma via espiritual, sendo mais do que certo que não fora o sofrimento, nunca tal necessidade se faria sentir. Também por esta razão, a via espiritual nunca deveria ser uma forma de nos torturarmos a nós e aos outros, e sim um método para alcançarmos mais bem-estar e harmonia temporária e duradoura. Em resumo, sendo uma reação natural ao comportamento desadequado, o sofrimento tem a sua razão de ser e a sua função. Alerta-nos para o mau funcionamento do corpo ou do espírito, lançando um sinal de alarme a que é bom darmos a devida atenção. Há pessoas que se sentem incompreendidas e querem tudo, a quem tudo corre mal, que perdem os amigos, o emprego e o marido ou a mulher. Recusam-se a integrar essas mensagens que lhes chegam em catadupa para persistirem em considerar que têm sempre razão e que os outros é que são desonestos, invejosos, teimosos, etc. Quando ouço este tipo de discurso a alguém, desconfio sempre. Deve haver qualquer coisa que a pessoa persiste em não querer ver. Embora possa ser desconfortável, qualquer crítica ou sofrimento tem sempre uma mensagem a transmitir-nos. Mesmo um incidente sem importância, como um bêbado ou vagabundo que nos dá um encontrão e nos insulta, merece que nos interroguemos. Pode não ser nada de especial, mas também pode ser algo que mereça a nossa atenção. Tal como é possível aprendermos a sentir menos raiva de um inimigo, perdoar-lhe, ser capaz de conviver com ele, reconhecer as suas qualidades e por vezes transformá-lo até num amigo, se tivermos abertura de espírito e grandeza de alma, podemos conseguir o mesmo em relação ao sofrimento.